força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso BNI. Estamos em Santos, entrevistando os membros daqui, da região de Santos, que foi destaque tanto na nossa nacional como na nossa internacional esse ano. Obrigada, Alexandre Mantovani, por ter me enviado os seus membros, a Vanessa Deada, que com muito carinho nos acolheu e nos recebeu. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Você deve estar se perguntando por que a gente legenda esse podcast. E o que eu quero dizer é que, se o BNI é uma organização internacional, a gente precisa colocar a língua universal, que é o inglês, para que todos possam entender e a gente possa chegar mais longe. Recebendo hoje aqui o Rodrigo, membro do BNI Mais em Santos. E ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele de quase 3 anos dentro do BNI. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço esse privilégio de estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a internet a gente tem que cumprimentar assim, porque as pessoas estão sempre vendo em algum horário. E estou aqui à sua disposição para contar um pouquinho sobre o BNI, falar um pouquinho sobre vida profissional, pessoal. Obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço. Me fala, para começar, como que você chegou no BNI? Como que eu cheguei no BNI? Eu sempre fui muito cético nessas coisas assim, sabe? Aquilo que as pessoas falam de clichê, BNI, pirâmide, né? Maçonaria. Sim. Aí eu sempre ouvi dizer sobre esses grupos de network, eu falei assim, isso aí é só para inglês ver. Deve ter meia dúzia ali que funciona. Isso, né? Mas não conhecia propriamente o BNI, né? Foi através de uma pessoa que era professor de inglês de alguns familiares, né? E ele começou a comentar sobre isso. E também um síndico, que eu trabalho na área de elevadores, né? Atuo na área de manutenção de elevadores. Um síndico comentou, falou assim, poxa, você ouviu falar do BNI, né? Eu faço parte, tal, como síndico profissional, tal. Você não quer dar um pulinho lá? E eu sempre falava assim, será que vale a pena, né? Vamos lá, vamos perder esse tempo, né? E aí fui numa reunião, fui em outra, chegamos aí em 3 grupos. Né? Quando eu falo chegamos, eu e o meu sogro. Né? A gente está sempre muito alinhado nessas possibilidades. E aí, até que um dia a gente falou assim, vamos tentar? Eu falei assim, se eu não tentar, eu não vou saber como é que vai ser. É verdade. Né? Então tá bom, a gente não tem nada a perder. Vamos tentar. E assim foi. E a gente, na última visita, a gente escolheu um grupo, porque a gente já tinha ido em outros grupos, né? Inclusive um deles até já não tem mais. Mas ele começou como o membro, né? Porque eu ainda continuava cético. Tá bom. E ele, por ter um pouco mais de dificuldade de relacionamento, de network, entendeu? Eu sou uma pessoa que já sempre gostei disso, mas sempre no meu mundinho. Eu acreditava no meu mundinho. Na sua zona de conforto. Isso, na minha zona de conforto, né? E eu falei assim, o nome dele é Santo, meu sogro, né? Proprietário, fundador da Sanisa, que é a empresa que a gente representa. Eu falei assim, Santo, eu acho que isso é pra você. Eu acho que você precisa expandir um pouco mais o seu nível de network, de relacionamento, né? Isso vai dar um pouco mais de visibilidade pra empresa. E ele falou assim, vamos tentar.
né? Eu falei, eu te dou todo o suporte. Eu vou estar lá com você. Eu fiz o PSM junto com ele, né? Vamos dizer. Então, fiz todo o acompanhamento. Tudo que podia, eu falei, eu vou estar ali com você. Mas o membro vai ser você. E fui dando todo o suporte. Acho que até pela mentalidade um pouco mais jovem do que ele, Sim. né? Então, acho que isso acaba contribuindo, né? Tanto que eu tava lá toda a reunião. No começo, o pessoal entendeu que era necessário, né? E assim as coisas foram seguindo. Mas, por percalços da vida, ele precisou se ausentar do BNI para um trabalho que a gente conseguiu um cliente grande lá em Ipatinga, Minas Gerais, onde a gente tem uma filial hoje, né? Atender a área siderúrgica e precisou se ausentar. Eu fui substituindo. Quando ele retornou, ele teve um probleminha de saúde, precisou passar por uma cirurgia. Então, nisso foi mais alguns meses, né? E eu continuando substituindo, chegou uma hora que o Mantovani falou assim, olha, não dá mais. Ou, né? É uma questão de direitos iguais para todos, né? Ou você assume, ou vocês vão ter que congelar a cadeira. E aí eu assumi. Então eu já assumi chegando como coordenador de reconhecimento. Claro. Porque o pessoal já me conhecia ali meio que por, entendeu? De tabela, eu tava sempre junto, eu ia sempre junto nos happy hours, entendeu? Nos eventos. Sim. Eu era o membro que não era membro, né? Eu tava sempre junto ali no relacionamento para contribuir. E assim foi. Então aí eu caí de cabeça, porque aí comigo é assim, entendeu? Eu sou sistemático, eu gosto de processo, eu gosto de metodologia, né? Eu gosto de desafio. Então eu comecei a gostar do negócio, né? A pessoa fala bichinho do mordeu. É isso aí. Se ficar... Entendeu? Mesmo sabendo que isso requer um pouco mais de tempo, de atenção, de dedicação. Eu não gosto de fazer nada pela metade. E assim foi indo, e as coisas foram acontecendo, né? Consequentemente, o quê? Negócios, né? Ninguém tá lá de graça. Ninguém quer, Vamos ser hipócritas, não, né? Não é... fala assim, não é uma reunião de amigos. Não é uma reunião de amigos. Não é essa a ideia. Pode ser em algum momento, não lá, mas fora. Sim, né? Você pode criar amigos dentro da sua equipe. Isso, é uma consequência, né? Mas não é o objetivo. É isso. Não é. E aí eu fui achando aquilo muito interessante. Eu falei, caramba, de uma certa maneira aquilo foi mostrando pra mim que alguns pensamentos, né, que a gente tem de algo que a gente não conhece, a gente é criado muito assim na vida, né, de preconceitos, né? De comida que você não gosta sem experimentar, de lugar que você nunca foi, mas acha feio, né? A gente tem essa predisposição, o ser humano de uma maneira geral, né? É o novo. É o novo, às vezes até um negacionismo gratuito, só para poder ter um argumento para aquela pessoa que tá te propondo aquilo. Convidando você não quer ir. Convidando aquilo você não quer ir. Aí você fala, não, já ouvi falar, não é comigo. Você nunca foi, você não sabe como é que é, né? Vamos tentar pelo menos. E aí o BNI, mais uma vez na minha vida, que eu sempre acontece muito isso comigo. Eu às vezes, não é um preconceito, é uma distância daquilo. Eu falo, não, eu não quero, mas por que eu não quero? Eu não fui lá, eu não provei. E aí quando eu provei eu gostei, né? Particularmente eu gosto de estar no BNI porque eu gosto de relacionamentos, eu gosto de aprender. E eu gosto principalmente, eu falei isso na minha última renovação, né? Por que você renovou? Qual é o valor fundamental? Eu falei, olha, é um valor que tipo, eu acho que está muito agregado em todos, não tem ali específico um valor do BNI, mas é um valor que para mim nos últimos anos faz muito sentido, chama-se desafio. Porque o BNI é um desafio diário, né? É um desafio de você fazer contribuições, é um desafio de tempo, é um desafio de ajudar as pessoas, né? E um desafio também de você ganhar dinheiro, por que não? Sim. Então são desafios, mas a palavra desafio no sentido às vezes parece um pouco pesada, né? E para mim eu transformei o desafio numa palavra leve, uma coisa que assim, se eu posso me desafiar todo dia, porque o BNI me ajudou, me contribuiu no autoconhecimento, né? No autoconhecimento no sentido de que eu posso mais daquilo que eu imaginava que eu não podia. Eu sei que é confuso, mas é isso. Eu falo assim, eu posso muito mais. Então o BNI me deu o quê? Ferramentas para me desafiar. Ferramentas para poder aprender, para ter um aprendizado contínuo, que é um dos nossos valores, né? Para ter autorresponsabilidade, né? Que é a accountability. E por aí vai. Sim. Né? São coisas que estão no nosso dia a dia, mas você não enxerga. Então o BNI fez o quê? O BNI me deu... Inclusive eu tô até sem óculos, eu uso óculos, tá? Eu esqueci o óculos do carro. Então o BNI me deu uma lente, né, de aumento para algumas coisas que às vezes já faziam parte do meu dia a dia, em termos de processo, de poder buscar e almejar coisas melhores e maiores para a empresa, mas eu não enxergava.
né? Então, o BNI acho que me proporcionou isso. Se você me perguntasse qual o meu maior aprendizado dentro do BNI, seria autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu sou isso. É o autoconhecimento que me fez justamente me desafiar mais e fazer mais coisas. É o meu autoconhecimento. É isso. A pessoa que hoje não reclama. Não reclama como eu reclamava. Reclamar pra mim, às vezes, é um... Caramba, putz, grila. Sabe? Uma exclamação. Já não remói. Não, ficar reclamando, apontando, julgando. Não, o tempo, a energia que eu gasto fazendo isso, eu estou buscando uma solução. Estou buscando uma solução, buscando pessoas que podem me ajudar. É isso. Não adianta ficar você remoendo, discutindo aquilo. Entendeu? Isso me ajudou muito também até na minha vida pessoal. Acredito piamente nisso. Entendeu? Eu sou um santinho, hoje eu não reclamo, hoje eu não divido com a minha mãe. Não, lógico que não. Não vamos ser assim também, né? Mas isso contribui para você melhorar muito como pessoa, no seu comportamento do dia a dia, entendeu? Então, a gente estava falando sobre isso aqui. Embora o pensamento, às vezes, não seja positivo, a atitude precisa ser. Boa, é isso. Porque na prática é isso. É isso. Porque não é que o pensamento deixou de existir, não. Às vezes, né, eu falo, velho rabugento, eu tenho em casa velhos rabugentos. Eu tenho um filho que reclama muito. Não, mas né? Todos temos. E aí, às vezes, ele ainda vem querer se apossar de você ser mais reclamão. Mas se a atitude ela mudar, né, o pensamento uma hora também muda. Isso a gente vê muito em estudo de comportamento humano, né? Eu gosto muito de ler sobre isso, né? Não sou um especialista, mas converso com pessoas que têm esse estudo. E o comportamento humano está muito ligado a isso, a nossas crenças, aquilo que a gente foi ensinado a vida inteira. E isso é muito difícil de você mudar. Ninguém muda, você pode melhorar. Então eu acho que eu melhorei. Mudar, ninguém muda. Porque é caráter, é personalidade, é essência, é difícil você mudar. Você se adapta. Por isso que eu posso mudar. Se eu não posso mudar meu pensamento, eu mudo na atitude. Isso. E isso o BNI contribuiu muito, muito, muito. Foi difícil pra mim admitir isso também, viu? Foi difícil, porque eu era o tipo da pessoa que falava, se alguém falasse isso pra mim, eu escuto isso, eu falando isso, eu falo assim, se alguém falasse isso pra mim alguns anos atrás, eu falo, cara, para, meu. Você tá louco, você tá doido. Que coisa, que ideia é? Não tô te reconhecendo. Assim como eu já ouvi. Sim. Rodrigo, não tô te reconhecendo. Não faz muito seu tipo isso, não. Eu te conheço. Você é sistemático, entendeu? Você é analítico, entendeu? Gosta de processo, tudo, mas... Não sei, tô achando que você tá... Eu acho que fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falei, olha, se fizeram, fizeram bem feita. Eu falei assim, porque eu tô vendo pra mim, eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor. Eu me desenvolvi mais, minha empresa tá melhor, então assim, eu quero também, onde é que, né? Onde é que você fez isso? Esse era o peixe que eu vendia, entre aspas, né? A gente fala porque na afiliação a gente não vende o BNI, a gente só informa, né? Sim. E eu fazia questão não de dar um testemunho, mas de falar assim, olha, o BNI ele é para todo mundo. Você só precisa tentar. Você só precisa se abrir pro BNI, né? Agora, nem todo mundo é pro BNI, a gente sabe disso. Eu uso a máxima do BNI. Eu gostava de falar isso, né? Eu sou uma pessoa... Eu falava, eu era cético e tentei. Então, tipo, eu acho que se você tentar, ele sozinho vai te mostrar Eu também, eu era uma pessoa que... Eu desacreditei. A primeira vez que eu fui a uma reunião do BNI, eu falei pro Felipe, isso não existe. Mas vamos de novo, só para eu ter uma ideia melhor do que é. Aí fui para um presencial, ainda era saindo de pandemia. Vamos na presencial para ver. E aí os gêmeos muito pequenos, eu disse pro Felipe, não, vai você primeiro. Gêmeos. Entra você, deixa que eu entro depois, os gêmeos estão muito pequenininhos, vai você ver lá como é que é. Mas aí eu fui acompanhando ele, né, como sócia. Eu fui acompanhando e tanto quando eu entro para ser membro, eu já acompanhava ele há 2 anos. Então eu fiquei 3 meses nessa também. Eu nunca tive no cinza, nem no vermelho, nem no amarelo. Quando eu resolvi entrar, eu calculei de fazer a minha rampa quando o semáforo fechasse do mês anterior, para que eu não tivesse nenhuma dessas colorações. Sim. E fiz a rampa, e com 1 mês eu estava no 10º do verde, e com 2 meses eu estava entre os primeiros do verde. Mas foi pensado, e não é que é algo que vai acontecer com todo membro que entre. Não. É só porque eu já tinha 2 anos acompanhando a metodologia. Sim. Então tinha algo contando a meu favor.
Mas quando a gente fala sobre atitude positiva, né, que é diferente de pensamento positivo, Sim, né, para mim foi quebra total de paradigma. muito. Para mim também. foi Pra mim quebra também. total. Então, quando você fala, eu me identifico muito na sua fala. Pra mim também. Porque hoje eu já não brigo comigo mesmo, já não é uma briga constante, mas quando eu lembro que quando eu entrei no BNI era, porque a minha essência, ela reclama. A cobrança, né? A minha essência, ela grita. É. Né? E eu fiz recentemente um disque com a Fabiana Carvalho, mentora da nossa região, e ela fala assim, Adelaide, poucas vezes eu vi um disque dessa forma. A sua essência, a paciência, um tópico, a paciência, a sua essência é 0. Ela tá em 80 no adaptado. Eu preciso fazer um disco após, depois, porque o último que eu fiz foi lá no começo do BNI. Eu É preciso bom fazer. Eu preciso fazer Pra um você disco entender, agora. pra você entender Eu o fiz um quanto lá na você faculdade, há muda. anos atrás. Aí eu fiz é isso mesmo, tem mais de 3 anos que eu fiz o último disque. Aí, Entendeu? é muito e interessante. fizemos dentro da empresa, porque era uma empresa de consultoria e tal, Aham. né? E eu fiquei muito surpreso. Eu acho que talvez inconsciente isso o BNI tenha contribuído. Eu sabendo daquilo, da parte negativa, lógico, né? Sim. A parte que podia melhorar, talvez eu busquei o BNI, mesmo que de forma inconsciente, né? Para poder melhorar aquelas atribuições, características. Sim, eu acho que quando há a procura do autoconhecimento, né? Quando a gente faz esse movimento do autoconhecimento, Sim. ele vai servir para que você modele aquilo que você vê como negativo. Sim. Sim. Né? Ah, mas aí você deixa de ser quem você é. Não, você não deixa de ser quem você é. Você é aquilo. Só que você não precisa estar Sim. aquilo o tempo todo. É difícil o autoconhecimento, porque a gente tem que se ater àquilo que a gente entende sobre a gente, não que os outros entendam. Porque se você se pautar nos outros, você vai pelo caminho errado. Sim. Você vai querer se corrigir ou modelar de uma maneira errada. Sim. Você que precisa diariamente se olhar no espelho, né? Não literalmente, mas falar aonde eu posso melhorar. Sim. O que eu posso fazer diferente? Qual um comportamento que eu tenho tido nos últimos anos dentro da empresa, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, que eu posso melhorar, Sim. né? E eu fui muito buscar isso. Meu autoconhecimento, o BNI ajudou, porque me proporcionou a possibilidade de buscar autores, pessoas que conhecem comportamento humano. Aham. Então eu fui me interessar por isso, porque eu falei, é uma ajuda, né? Sem fazer terapia, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria. Nunca fiz, mas eu acho, pelo que eu converso com as pessoas, eu acho que é muito bom, né? Mas é um autoconhecimento que você pode conseguir sozinho. É Sim. difícil, não é fácil. E, aliás, é em constante evolução. Aprendizado. Aprendizado. Você Você não. não chegou no limite. Já me autoconheço o Não, suficiente não, para entender nunca. que Não preciso melhorar mais nada agora. não preciso melhorar mais. Tô nada. redondo. Até parece, né? Não. Muito pelo contrário. Mostra que você não tem autoconhecimento, não Exatamente. tem humildade para reconhecer Exatamente. que a gente falha o tempo todo. É que você falou. Busca Eu tô aqui num incessante. momento aqui com você, de repente, do nada, alguma coisa me chama atenção e pode me irritar, pode me incomodar. Não é assim que funciona? É assim. Depende muito do ambiente, das pessoas que vocês estão. Pode contaminar, e aí cabe você o quê? O autoconhecimento de não deixar que isso de alguma maneira Exatamente. atinja você a Exatamente. ponto de você voltar àquilo que você estava trabalhando para não ser mais. Exatamente isso. Trabalho muito isso com a equipe, né? A gente lida com muitas pessoas. Muitas. Muitos membros, muitas pessoas. Gestão de pessoas, Né? tanto na empresa quanto. Nossa, Esse é difícil. o maior desafio. Não tem outro. Esse é o maior desafio. Então, como que você faz isso de uma forma leve, né? Eu falo muito dentro da equipe, né? Não fomentemos kikiki. Ponto. É isso. Tem para que se conversar sobre isso? Não. Não conversamos. Vamos crescer como pessoa falando sobre isso? Não. Não conversamos. Porque é fofoca, Fofoca. É isso. né? E não vejo onde isso, Conversa né? paralela, nada que vai agregar. É claro que todo mundo, numa roda de amigas, de amigos, alguma hora falam uma fofoca, conversa alguma coisa mais descontraído, mas isso aí não pode ser o que te move, né? Não. E isso está muito ligado à capacidade de você tomar decisões. E eu não estou falando de decisão grande, de fechar um contrato. Essa decisão de estar numa conversa aqui, a decisão de continuo ou paro.
é uma linha muito tênue. Você pode, inclusive, criar inimigos, né? Porque as pessoas, aliás, não por você, mas a pessoa começa a te enxergar de uma maneira... Sim, Nossa, mas não deu a mim. Não. Fiz alguns nesse meio do caminho. Mas esse é o papel de um grande líder. Sim. Né? Um líder, ele não é a pessoa que manda, ele não é chefe. Não. Não é a pessoa que manda, desmanda. Vamos fazer, não vai fazer. Vamos fazer. Isso. Vai fazer, vamos fazer. É isso. E aí, para um bem de um todo, você não vai estar pensando em você. Você precisa o quê? Tomar decisões. Sim. Pequenas decisões. Sim. De olha, não, isso não, nesse momento não. E aí, às vezes, não vai ser tão bem visto. Não vai ser visto. Né? Porque as pessoas têm o... Você falou, gostei do kikiki. A gente fala mimimi. A gente fala mimimi. Entendeu? Eu gostei. Você sabe o livro do Ivan, né? Ivan, fundador do BNI, né? Ótimo. Maravilhoso. Tem um livro dele que é Quem Está na Sua Sala. Não vi esse. E não perca, Rodrigo. Vou atrás. Resumidamente, ele fala o seguinte. As pessoas que a gente coloca na vida da gente, às vezes a gente não tem domínio sobre elas. Não. Porque quando criança, algumas pessoas entraram e a gente não foi escolha nossa, foi escolha de nossos pais, enfim. Sim, correto. Mas a influência que essas pessoas elas têm na vida da gente, seja qual for essa pessoa, aí sim, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque só existe uma porta de entrada na sua vida. Não existe porta de saída. Só existe uma porta de entrada. Porque depois que a pessoa entra, a memória seja boa ou ruim, ela fez. Ela ficou. Agora, se você vai deixar ela próxima a você ou distante de você, a escolha é sua. É o limite da permissão, né? Ele fala de permissão. E aí você muda, né? Você vai estabelecer. Quem estabelece é você. Não é o mundo à sua volta. A não sei que seja uma coisa muito imponderável, mas quando se trata de pessoas, você é o limite, não é outra pessoa. E quem né? está na sua sala? Quem você permitiu que estivesse na sua Isso, sala? por isso que eu falei, é o limite da permissão. Você permitiu? Sentar com você. É isso. Né? E aí eu lembro que eu estava num workshop da Fabiana Carvalho e foi feita a pergunta assim para ela. Não fui eu que fiz essa pergunta. Mas e se a pessoa for um parente, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? E aí uma outra pessoa respondeu, que também não foi a Fabiana que deu a resposta. Disse, eu aprendi a dar a pílula necessária. E eu, gente, mas fale mais sobre isso, né? O que seria isso? É aquilo que eu tenho como limite para aquela pessoa. Então, se é uma pessoa, no caso dela, né, extremamente negativa e que não vai me fazer bem, mas é um parente. Oi, tudo bem, como vai? Foi o que eu botei como limite de conviver com a pessoa. Eu saí naquele dia pensando, Rodrigo, caraca, como é que a gente faz isso na prática? E me dispus a aprender mais sobre e a entender qual era o limite que eu daria às pessoas para estar do meu lado. Isso não me faz melhor nem pior que ninguém. Mas é necessário. Mas é aquilo que me faz bem ou não. Necessário. Né? E que muitas vezes na vida a gente se enxerga como egoísta. Né? Isso é ruim. A gente se enxerga, não pode. Né? Dar um limite a alguém não é ser egoísta, é se respeitar. É por isso que eu te falei, é o limite da permissão. Você tem que se permitir ser honesto com você mesmo. É isso. Porque se você não for, você não vai ser com a outra pessoa. Você vai estar fingindo que está gostando, você vai estar fingindo que está falando algo para agradar. Isso não é legal. Sim. Então, quando você se permite ser uma pessoa honesta com você mesmo, com a sua pílula, com o seu limite, eu acho que as coisas tendem a fluir. E se não fluir, passa a ser um problema da outra pessoa. E não seu. Isso talvez seja o segredo do sucesso das grandes equipes. Eu acho. E aí, onde é que o BNI entra nisso? São pessoas completamente diferentes, de crenças diferentes, de educações, religiões, valores, aprendizados diferentes. E aí, no BNI, te dá uma gama... Assim, ó, a sua família, esse seu meio de trabalho, ele é mais reduzido para você ter esse aprendizado. Sim. Porque a família você sempre teve. Então você já se acostumou a lidar. A pílula é sempre a mesma. Sim. Porque se você aumentar ou diminuir a dose, tem alguma coisa errada na sua família. Pode ver. Então você sempre é aquela pessoa. Se você fizer algo diferente, tem algo estranho. No seu meio de trabalho, você já conhece as pessoas como profissionais. Né? Então você primeiro conhece o profissional, depois é que talvez você crie alguns vínculos. Estreito laço. Então você está sempre ligado, o seu relacionamento com a pessoa está sempre ligado primeiro ao relacionamento profissional. O BNI, ele te abrange muito mais pelo número de pessoas, pelo número de conexões que você faz, não só com o seu grupo, mas com os outros grupos, né? E te dá a oportunidade de quê?
de conhecer mais pessoas, mais valores, mais personalidades, mais caráteres. Sim. E aí você consegue, o seu estoque de pílula é maior. Tem que ser. Né? Porque aí você, não é verdade? Sim. Porque às vezes você tá muito reduzido na família, você fala, Sim. você só tem aqueles 2 remedinhos. Sim. Você não sai daquilo, não precisa de mais, só sai daquilo, você não conhece outras opções, né? Sim. E quando você conhece uma gama maior de pessoas, completamente diferentes, com histórias maravilhosas, eu adoro histórias do BNI. Também gosto. Né? De pessoas, de uma forma geral, mas elas estão mais próximas. Histórias de BNI, pra mim, é maravilhoso. Sim. Eu adoro fazer um a um do 1 a 1. Me conta até porque, 1 a 1 do 1 a 1. Não, porque às vezes no 1 a 1 você não consegue explorar muito aquilo que às vezes a pessoa comentou algo sobre ela, alguma coisa, e não dá pra explorar, porque aí vira uma conversa de 3, 4 horas. Sim. Desculpa, aqui no microfone. E aí, às vezes, depois, em algum momento oportuno, você comentou sobre isso, comentou sobre aquilo, como é que você fez, como é que faz, entendeu? Da onde surgiu essa ideia, entendeu? E eu gosto de conhecer mais a pessoa além do 1 a 1. Né? Porque o 1 a 1 você obrigatoriamente tem que ficar um pouco mais restrito, porque é um outro objetivo. Sim, isso, é sim. mais objetivo, né? Então eu gosto de conhecer pessoas. Até para quê? Para eu saber se essa pessoa consigo agregá-la mais no meu círculo de amizades e relacionamentos, e até para poder criar mais conexões, ou se ela é uma pessoa que, na verdade, tipo assim, é mais profissional, né? Talvez não vai me agregar, porque ela tem uma outra mentalidade, um outro direcionamento, e talvez naquele momento, eu sempre penso isso, tá? Eu nunca descarto ninguém. A pessoa acha que às vezes o momento é muito importante, sim, né? Sim. Não dá para você ter todo mundo o tempo todo. Sim. Mas aquela pessoa, talvez naquele momento, eu faço 1 a 1 com ela e falo assim, não, deixa ela aqui. Ela tá aqui guardadinha, tá de stand-by. No momento oportuno eu vou falar com ela. Isso aconteceu muito no BNI comigo. Tanto indo e tanto vindo. Então, tipo, oferecendo serviço quando... Sim, você usa um PIN que mostra que é mais indo do que vindo. Eu gosto de ajudar pessoas. Isso sempre fez parte da minha vida. Sempre, em todos os sentidos. Eu gosto. Eu me sinto bem, me alimenta saber que eu tô ajudando alguém. Entendeu? E eu acho que isso eu levei pro BNI. Isso não foi o BNI que me deu, né? Mas eu aprimorei no BNI. Sim. Então, poder contribuir, tá? Essa atitude Givers Gain que eu fui conhecer no BNI, eu falo, cara, isso conecta muito comigo. Porque eu sempre sou uma pessoa que gosta de ajudar. E aquela pessoa que gosta de ajudar sem aparecer. Não gosto de aparecer, né? As pessoas é que me colocam lá. Precisa ser reconhecido. As pessoas que me colocam lá. E eu falei assim, poxa, bacana isso aí, né? Bacana. Como eu tenho essa predisposição de sempre estar contribuindo, e às vezes é uma coisa que eu preciso melhorar também, porque às vezes penso mais no outro do que em mim, e isso às vezes atrapalha porque falta equilíbrio. Tá bom. Né? Mas eu gosto de contribuir, eu gosto, faz parte. O Rodrigo, ele tá com um PIN do Givers Gain. Esse PIN significa que o membro já contribuiu para o BNI com mais de R$1 milhão. O que é que isso quer dizer? Né? Para você que está chegando e que não consegue... no caso dele, R$2 milhões. Você está chegando e não consegue entender muito como é o sistema dentro do BNI. Esse PIN que ele usa significa que ele já contribuiu para o BNI com mais de R$2 milhões. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que as indicações que a gente chama de referência que ele fez para as outras pessoas geraram negócio que somados passaram de R$2 milhões. Por isso ele usa um PIN do Givers, né, do Millionaire Givers, que é reconhecido a partir de R$1 milhão. E a cada R$0,5 milhão ele vai ser reconhecido novamente. E é o PIN que ele hoje está aqui na entrevista. Ou seja, ele é uma pessoa que a gente chama de Givers. Né? E é claro que a gente espera alguém. Lógico. Né? A gente espera. Não posso reclamar do meu game, tá? Não posso reclamar. Que bom, que bom. Não Mas posso é normal reclamar. que a gente espere, né? Sim. É normal. Sim. Eu acho que não sei, eu acredito que normal não é que a gente faça, sabe, já esperando o ganho. Mas a gente sabe que ele chega. Eu acho que antes do BNI, eu sempre fiz achando que, esperando receber. Na verdade, esperando receber. Depois que eu entrei no BNI, eu continuo fazendo, entendendo que eu vou receber. E é diferente uma coisa da outra. São coisas completamente diferentes. Eu não espero. Eu sei que vai acontecer. Qual o tempo disso acontecer? Não sei. No meu caso, eu comento com algumas pessoas, as pessoas brincam comigo e falam assim, você
fica despreocupado porque você já é uma pessoa que sempre ajudou as outras, sempre gostou de contribuir, né? E eu tenho uma diferença no mundo de hoje, que é muito ansioso, muito, né? Eu sou uma pessoa que eu não crio expectativa. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas expectativa no sentido que você falou de tem que acontecer, tem que fazer. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Esse é o termo. Boa. No mundo de hoje, né? É raro. Eu sou uma pessoa preocupada com as coisas, entendeu? Com os negócios, com a família. Mas eu não sou uma pessoa que me movo por causa da ansiedade. Sabe aquela coisa? Não sou. Eu sou uma pessoa acelerada, que é coisas diferentes. Sim. Proativa, sabe? Pessoa acelerada. Mas eu não sou ansioso, que tem que acontecer. Sabe? Tem que acontecer, porque se não acontecer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sabe? Essas coisas. Eu brinco com meus filhos, eu falo assim, eu acho que eu não sou assim, porque eu esperei muito ônibus. Entendeu? Hoje vocês, uma corrida de Uber 10 minutos, meu filho tá desesperado. Eu falo, cara, você nunca esperou 1h30 ônibus no ponto. Entendeu? Eu falei assim, se você esperasse ônibus, você não seria... Forma caráter isso, viu? Já deu risada. Uma geração acelerada. Acelerada. Acelerada no sentido de ansiosa. Tem que acontecer de qualquer jeito. E eu nunca fui assim, nesse termo de ansiedade. Então, eu não crio essa expectativa. Eu gosto de fazer. Lógico que a gente gosta do retorno. Não vou falar, pelo amor de Deus, não vou ser modesto aqui. Lógico que a gente gosta de ser reconhecido. Sim. Quem é que não gosta? Eu digo assim, eu não crio a expectativa, a esperança de que isso vai acontecer. Entendeu? Como, às vezes, a gente tem nossas apresentações semanais, né? Nossos pitch de vendas. E uma das coisas que acontece é o reconhecimento do Oscar, né? Até para você premiar e você poder reconhecer as pessoas que se empenharam, né? E é visível como as pessoas vão melhorando, né? Vão melhorando para quê? Para ganhar aquilo. Sim. Não é bom isso? Não é gostoso? Né? Eu falei assim, poxa, acho que eu vou querer ganhar esse negócio também. E antes eu fazia para vender. Não, né? Agora eu quero fazer. Agora eu quero fazer melhorar o que eu tô fazendo aqui. É isso, não é bom? Né? Só que eu não crio a expectativa de ganhar. Porque se eu ganhar o Oscar, é uma consequência. Eu só quero atingir mais pessoas. Maravilha. Eu quero que as pessoas gostem do que eu fiz. Maravilha. Né? É isso. Se você pudesse dizer agora, dar uma dica, né? Para os membros que estão assistindo, membros novos, deles poderem tirar o máximo proveito, né? Dessa metodologia que a gente já conhece. Qual seria, né, esse conselho para eles? Membros novos que ingressaram no BNI. Isso. É fundamental, eu como pessoa analítica de processo, participem de coordenações. Boa. Tá? Participem, ajudem, né? E não precisa ser o coordenador. Faça parte de equipes de coordenadores. Isso vai te ajudar a conhecer melhor a metodologia, a se enriquecer de conhecimento e conseguir utilizar essa ferramenta, que é algo que você... É um investimento que você faz. Sim. Investimento em todos os sentidos. Então, assim, você só participar da reunião, né? Ela pode até trazer algum benefício, mas não é o fator preponderante. Participe de coordenações. Se aproximem do trio de liderança e dos coordenadores, né? Eu sempre brinco assim, se você participar da afiliação, você em 2, 3 semanas está sabendo o nome e atividade de todo mundo. Automaticamente, a sua chance de referenciar é muito maior. É muito maior. Né? Se você está próximo do trio de liderança, está ajudando, você está sendo visto. E aí aquele clichê, quem não é visto não é lembrado. Sim. Tudo isso são sementinhas que você planta para que você tenha visibilidade, ganhe credibilidade. Para ter rentabilidade. Para ter a rentabilidade. É isso. Eu acho que não tem dica melhor do que essa. Se aproximem das pessoas que têm mais experiência ou de coordenações, né? Até porque o BNI é feito por todos. Sim. Né? Sim. Então, eu sei que é gostoso ir lá, fazer um network, tomar um café, tudo, né? Fazer 1 a 1 durante a semana, mas para aquilo acontecer tem muita coisinha para fazer. Tem. Né? E eu acho que quando você se aproxima de pessoas que estão ali no trio de liderança, nos coordenadores, isso vai te contribuir, porque você vai enxergar de fato a metodologia, como ela funciona, como o processo ele é muito bem amarrado, não à toa, está há quase 40 anos. Isso. É né? verdade, Rodrigo. Olha, a Sanisa vai fazer 30 anos em março, a empresa.
Quer dizer, o BNI tem mais tempo do que... O BNI a faz empresa. 40 anos dia 8 de janeiro. Exatamente. De Dia 2025. 8 de janeiro. Ai, capricorniano igual eu. Ah. Faço dia 12. Gente que trabalha. É. Gente que gosta... Eu tenho um compadre que faz dia 12 também, Então, viu? gente que gosta de trabalhar. Gosta de trabalhar. Rodrigo, muito obrigada por ter Imagina. aceito esse convite. Foi Imagina. uma honra conhecer a tua história, saber um pouquinho do quanto que o BNI é importante para você e do quanto você também é importante para o BNI, Que bom. tá? Obrigada de verdade. Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui. Ser pensado para poder contribuir, né? Eu gosto disso. Estou aqui justamente para contribuir. E foi muito bacana. Foi gostoso, foi leve. Já passou, já acabou. Já passou tão rápido assim. Parece que a gente acabou de começar. Obrigada. Adorei te viu? conhecer também. Obrigada, Sucesso Rodrigo. sempre para você. Obrigada para nós todos. Tá bom? Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que faça sentido na vida da pessoa. O que fazer se não somar? Eu acho que uma grande experiência do BNI é entender que a gente é aquilo que a gente pode fazer pelo outro e não aquilo que a gente recebe do outro. Até o próximo episódio. Muito obrigada.